Oi, Camila. Bom dia. Com relação aos assuntos do seminário, o senhor vai dar esses assuntos depois das apresentações ou não? Não, os assuntos vão sendo dados aqui desses seminários e aí eu vou complementando o que for sendo apresentado. Por isso que eu já vou logo dizendo, né, que eu tinha esquecido de falar isso, eu acho, que esses slides que vocês estão preparando eu vou divulgar para os outros colegas de vocês, tá certo? Então, além de estar aqui disponível, né, para ser mostrado, eu também vou colocar lá no site, certo? Para que todo mundo tenha acesso para poder ver o que é que foi falado aqui, o que é que foi discutido. Os outros assuntos que não tiveram grupos, né, inscritos, como sessão da herança, meação e herança e sucessão dos colaterais, esses eu vou passar aqui, né, eu vou explicar. Esses outros vão sendo explicados aqui por vocês e aí, à medida que vocês forem falando, eu vou complementando as informações aqui, vou fazendo as perguntas, enfim. Então, vai dando para aprender por aqui, certo? Mas, como eu falei, né, já em outras aulas, são assuntos que são complementares. Então, por exemplo, renúncia, o assunto de aceitação que eu já comecei ontem, né, tem muito a ver com a renúncia, então um é a outra face do outro, então fica fácil de compreendê-los. Bom, pessoal, temos aqui, né, o grupo da renúncia da herança. Estão todos presentes já? Sei que tem o Wilson, tem o Marcos, Kênia e o... Quem mais? A Samara, né? E o Thales. Estão todos, né? Todo mundo aqui já. Pronto. Qual vai ser a ordem de apresentação? Quem é que começa? Kênia, Wilson, Marcos... Não, troquei. Kênia, Marcos, Wilson, Thales, Samara. Kênia, Marcos, Wilson, Thales, Thales e Samara. Isso. Samara. Certo. Antes de começar, queria fazer uma pergunta para o grupo, certo? Uma pergunta fundamental, que é a seguinte, que agora temos que fazer essa pergunta, né, dada a situação atual em que estamos nessas aulas remotas. Vocês sabem, né, que eu gravo as aulas e que essas aulas ficam disponibilizadas, inclusive no YouTube. Essa está sendo gravada também, mas aí, para que eu disponibilize no YouTube, né, eu preciso da autorização de vocês. Vocês autorizam, sim ou não? Sim. Por mim, tudo bem. Ok. Essa é a posição de todo o grupo? Isso, professor, pode disponibilizar. Maravilha. Tá certo. Então, Maria, tô horrorosa. a imagem de vocês também no YouTube. Vou pedir só para que vocês, durante a apresentação, liguem as câmeras, tá? Tá, vou ligar já. Pronto. Então, quando estiverem prontos, podem começar. E aí, quando precisar passar o slide, é só usar o famoso passe, ou pode passar. Aí eu vou passando aqui os slides. Tá, vai ser basicamente, tipo, se eu falar, vai ser o primeiro. Quando eu for passar pro Wilson, vai ser ele. Então, vai ser um slide para cada um, tá? Bom, a gente pode começar, gente. Estou nervosa. Então, gente... Tá bom meu áudio, primeiramente? Tá. Bom dia. Hoje nosso grupo vai falar sobre renúncia de herança. E eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre o que seria isso. Então, inicialmente, cumpre esclarecer que a herança, são bens deixados, a herança são bens deixados por uma pessoa falecida aos seus sucessores, tá? A renúncia de herança, ela é um ato unilateral, onde o herdeiro ou legatário renunciante, ele vai abdicar, vai abrir mão do direito de receber a herança ou legado. Ou seja, ele vai declarar de forma expressa que não quer a herança que seria sua por direito, tá? Como é que basicamente funciona isso? Quando o autor da herança, ele vem a falecer, é aberto um inventário. E os herdeiros, eles serão chamados para se manifestarem se aceitam ou renunciam à herança. Caso eles aceitem, beleza, será realizado um procedimento, como o professor já iniciou explicando na aula passada e tal. Mas caso eles não aceitem, que eles optem por renunciar, será realizado um procedimento de forma expressa, que será feito por um termo judicial ou por um instrumento público, tá? Resumindo,
a herança ela não é obrigatória. Então, vai ser realmente uma opção do herdeiro, se ele quer ou não. Se ele não quiser, bem, não tem problema algum, tá? A renúncia, ela é irrevogável, irretratável e definitiva. Ela produz um efeito imediato e quando há a renúncia, quando o herdeiro ele opta por renunciar à herança, nenhum direito é criado a renunciante, pois é considerado como se ele nunca tivesse herdado. Resumindo, o herdeiro optou, não quero a renúncia, vou renunciar, eita, não quero a renúncia, não quero a herança, vou renunciar. Ele não pode daqui a um mês dizer, me arrependi, quero minha herança de volta. Não pode, tá? A partir do momento que é feito o procedimento certinho, vai ser como se ele nunca tivesse sido um herdeiro. Pronto. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre as espécies da renúncia. Hoje existem duas espécies de renúncia, que é a renúncia abdicativa e a renúncia translativa. Na renúncia abdicativa, deve ser realizado o pagamento do imposto referente a causas mortes, ou seja, é aquele que o herdeiro simplesmente renuncia ao seu direito. Já na renúncia translativa, deverá ser realizado o pagamento do imposto inter vivos, além do causas mortes, e o herdeiro renuncia ao direito em favor de outra pessoa. De acordo com o 1806 do Código Civil, essas duas espécies de renúncia necessitarão ser realizadas através de termo judicial ou de instrumento público. Ela deve, portanto, ser expressa, ou seja, não poderá ser realizada de forma tácita ou presumida. Para que a renúncia seja realizada, é imprescindível que o herdeiro possua capacidade jurídica plena, bem como caso o renunciante seja casado, salvo pelo regime de separação de bens, ele precisará da anuência de seu cônjuge. E também, no instante em que o herdeiro efetua a renúncia, de acordo com o 1804 do Código Civil, ela, como a Kênia falou, ela será irrevogável e definitiva. E não haverá possibilidade de alteração após a sua efetivação. Também vale ressaltar que a herança renunciada nunca irá para os herdeiros do renunciante. A parte sobre as espécies de renúncia é isso. Dá para ouvir o áudio, professor? Dá para ouvir? Sim. Pronto. Bom dia, eu fiquei responsável para apresentar sobre os requisitos da renúncia. O primeiro deles é a capacidade jurídica do renunciante. O renunciante não deve ter capacidade jurídica somente para praticar os atos da vida civil, mas também a de alienar. Se não possuir tal capacidade, não poderá renunciar. No caso dos incapazes, eles só poderão renunciar da sua herança junto com seu representante legal, previamente autorizado pelo juiz. E no caso do mandatário, para renunciar pelo mandante, ele deverá estar munido de poderes especiais e expressos no Código Civil. A forma deve ser prescrita em lei, pois é um ato solene, e para a renúncia ter validade, deve constar expressamente do instrumento público, que é a escritura pública, ou de termo judicial, sob pena de nulidade absoluta. Inadmissibilidade de condição a termo. A renúncia da herança é um ato puro e simples. Desta forma, se o herdeiro da herança, ao querer renunciar, impõe um encargo ou uma condição, neste caso, ele está praticando um ato de um herdeiro. Desta forma, seria inválido a sua renúncia. O outro é a renúncia expressa. O renunciante deve demonstrar expressamente que está renunciando à herança. Caso contrário, caso ele pratique algum ato que deixa mostrar que ele quer parte da herança, a renúncia será inválida. A renúncia também deve ser total. Não se pode renunciar
parte da herança, tendo em vista que a herança é indivisível até o momento da partilha. Licitude do objeto. O objeto deve ser lícito e não ferir direito de terceiro. Caso contrário, a renúncia será inválida. Impossibilidade de renunciar para prejudicar credores. Caso o renunciante queira renunciar parte de sua herança, sua herança para prejudicar credores, estes poderão receber a herança em nome do renunciante. E a impossibilidade de revogação da renúncia. Uma vez renunciado, esse ato não poderá mais ser revogado. Pronto. Bom dia, vou falar um pouco sobre os efeitos da renúncia de herança. E o Código Civil Brasileiro, ele começa a tratar da renúncia em seu artigo 1804, no parágrafo único, que ele fala assim, a transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Tendo assim, o primeiro efeito da renúncia é que o renunciante ele é tratado como se nunca tivesse existido na relação, entendeu? Como se nunca tivesse existido na sucessão. Seguindo essa renúncia, ela terá o efeito ex tunc, que é quando a renúncia retroage até a data da abertura da sucessão. Outro efeito é a questão do retorno do quilhão à herança. Por exemplo, se o renunciante ele tinha 10, 20 ou 30% da herança, esse valor retorna aos demais herdeiros. Ele retorna ao valor original, entendeu? No entanto, como eu botei aí a exceção da renúncia translativa, a gente tem que ter cuidado com ela, porque, como já foi mostrado pelo Marcos, essa renúncia translativa, o quilhão da renúncia, ela não volta para os herdeiros, ela volta para alguém específico, para aquele que o renunciante tiver indicado, sendo observadas as regras já expostas. Seguindo, também, como a Kênia falou, não apenas como características, mas também como efeitos, que a renúncia ela será irretratável, irrevogável e definitiva. Ou seja, os efeitos elas retroagem, como eu já disse, até a data da abertura da sucessão e transmite para os demais herdeiros. Assim, torna-se um ato perfeito, não passível de alterações após o fato. Aí eu especifiquei aí o artigo, coloquei o artigo 1812, vou fazer a leitura aqui para vocês, que ele fala assim: são revogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Outro ponto é que os descendentes do renunciante, como o Wilson falou, eles não têm direito à representação, pois o renunciante é tratado como se nunca tivesse existido na relação jurídica de transmissão dos bens. E está exposto no artigo 1811, que fala assim: ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante, se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os demais da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos via sucessão, por direito próprio e por cabeça. Esse aí é o caso o pré-morte. Digamos que um dos herdeiros tenham falecido e os filhos desse herdeiro têm direito à herança, não necessitando da representação. Outro ponto é quando um herdeiro mata o pai, entendeu? O filho mata o pai e aí os netos, no caso, o filho de quem matou, irá representar a herança. Seguindo aqui a questão da possibilidade do aceite do legado. O Código Civil brasileiro, ele traz essa questão, que é quando o renunciante ele pode aceitar o legado e pode aceitar, então, a herança. Ou seja, ou ele pode fazer com que o legado seja aceito, ou então ele recuse a herança. De grosso modo, o que seria esse legado? O legado seria, basicamente, o testamento, entendeu? É quando a disposição de última vontade de coisa, em que coisa determinada ou determinável, deixada por determinada pessoa, para determinada pessoa, que é chamado legatário, né? E está expresso no artigo 1808. Vou fazer aqui a leitura. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. O herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a, repudiá-los.
Aí é a questão do legado. E, por fim, como o Wilson também já falou sobre, a questão do renunciante versus o credor, que o Código Civil brasileiro ele traz como se o renunciante ele não pudesse prejudicar o seu credor, ou seja, eu não posso renunciar da herança e, ao mesmo tempo, prejudicar o meu credor, e fazendo com que o credor possa aceitar a herança pelo renunciante. E está expresso no artigo 1813, que fala assim: quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Parágrafo 1º. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Parágrafo 2º. Paga as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Pode passar. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre para quem vai a renúncia, para quem vai a herança, quando é renunciar, quando é renunciar, quando a pessoa renuncia. Então, no caso, na sucessão legítima, os herdeiros são chamados para recolher a herança de acordo com a sua classe. Ou seja, não vai ser de modo aleatório, vai pegar qualquer um da família para receber. Não, não vai ser assim. O primeiro que é chamado é a classe dos filhos, que é onde todos terão o mesmo direito. Então, no caso, a pessoa que faleceu tem 2 filhos, então vai ser 50% para um e 50% para outro. Então, no caso que o filho A rejeita, então vai ser 100% para o filho B. E aí, como as pessoas os meninos já tinham falado, não tem a opção de querer novamente, de depois desistir e dizer, não, eu quero a minha parte, você não pode. Então, caso a pessoa não tenha filhos, vão ser chamados os netos, parentes de segundo grau e parentes de segundo grau. Aí, caso não tenha essa parte, o falecido tenha deixado apenas um único filho, aí serão chamados os outros descendentes, que no caso são os netos ou outra classe qualquer. Nessa mesma linha, né? Aí, caso não tenha descendentes, que são os filhos, os netos, bisnetos e tal, serão chamados os ascendentes, que é o pai, o avô e o bisavô. Não havendo nenhum desses casos, nem descendente, nem avô, nem filho, nem nada, vai ser chamado o cônjuge, que aí, nesse caso, vai ser independente do regime de bens. E, por fim, caso não tenha nada disso, mesmo que não tenha ninguém, aí serão chamados os colaterais até o 4º grau. É isso, professor. É isso, gente. Obrigada. Muito bem, pessoal, muito bem. Os aplausos são virtuais hoje só. Infelizmente, não dá para, né, fazer os aplausos como faríamos na sala normal, né? Primeiramente, deixa eu perguntar aqui ao pessoal que está assistindo, né, os colegas de vocês, se ficou alguma dúvida sobre o que foi falado pelos meninos. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tem alguma pergunta a fazer? Não, professor. Não, professor, tranquilo. Ok, maravilha. Vocês não têm, mas eu tenho umas perguntas aqui a fazer, então vamos lá. Mas tudo de acordo com o que vocês apresentaram, tá certo? Primeiramente, deixa eu falar sobre a apresentação, né? Os slides ficaram bem legais, ficaram bem claros, objetivos, por isso que eu já, né, antecipei dizendo que ia compartilhar os slides com os colegas de vocês, né? Justamente por isso, para ajudá-los bastante, porque está bem colocadinho lá, né? Vocês tiveram cuidado de indicar os artigos, enfim, está bem fundamentado e está bem objetivo, bem claro, como deve ser um slide de apresentação de trabalho mesmo. Então, sigam os demais grupos, sigam o exemplo, ficou bem legal, vale a pena seguir esse exemplo aí, né? E como essas apresentações são justamente para que vocês façam esse treino, né, para a apresentação do TCC, já digo a vocês que nesse caminho aí dos slides vocês estão no caminho certo, né? Falando especificamente deles, vocês já estão no caminho certo, então sigam esse caminho que no TCC também vocês não vão errar na apresentação lá, né, fazendo os slides dessa maneira. Aqui, quanto à questão da apresentação, todo mundo ligou suas câmeras, beleza, tudo certo, todo mundo apresentou direitinho, nada a falar sobre as apresentações, né? Então, tudo certo, com vocês 5, tudo bem, tudo tranquilo. Essas perguntas aqui não quer dizer que eu vou fazer agora,
Não quer dizer que vocês apresentaram mal, né? Como eu disse agora, vocês apresentaram bem e estão parabéns pela apresentação. É que sempre surgem essas dúvidas quando se fala desse assunto, né, de todos os assuntos, e desse assunto aqui também da renúncia, tá? Então, são perguntas que são pertinentes ao que vocês apresentaram, né? E aí vamos, a partir delas, né, deixando claras essas dúvidas, esclarecendo aqui tudo e, ao mesmo tempo, já explicando esses temas mais a fundo. Eu vou fazer as perguntas pela ordem de apresentação, por isso que eu perguntei quem é que ia apresentar em qual momento, né? Então, deixa eu começar aqui pela Kênia. Kênia, você falou da parte mais geral, né, sobre a renúncia, e aí, com base no que eu tinha falado ontem, né, sobre a aceitação, me diga que, na sua visão, a natureza jurídica da renúncia, né, porque ontem eu falei aceitação, agora a renúncia. Você falou sobre a renúncia, o que ela seria, né, que é um ato unilateral e tal, mas, na sua visão, diante do que falamos ontem sobre a aceitação, trazendo para a renúncia, a natureza jurídica da renúncia seria de ato jurídico, negócio jurídico ou nada jurídico, diante daquelas 3 correntes que eu falei ontem? Acho que é ato jurídico. Um ato jurídico de natureza unilateral. Unilateral, isso. Certo, certo. Então, nesse seu posicionamento, não há uma distinção tão detalhada, tão aprofundada em relação ao que seria ato ou negócio. Já presumo que você não segue a corrente kantiana. Não tem problema, tá? Só para pontuar aqui, né, qual seria a sua visão. Nesse caso aqui, né, só esclarecendo, não temos como dizer, né, que, como a Maria Berenice Dias afirmou lá em relação à aceitação, que aqui teríamos um nada jurídico, porque como vocês falaram aqui bastante, dá para perceber claramente que a renúncia é um ato bastante relevante, né? É preciso ter todo esse cuidado, né, com a renúncia, porque é algo muito importante, né, já que é um ato irrevogável, como vocês falaram, né, irretratável e tal. Então, como ele vai refletir na distribuição da herança, ele não pode ser jamais colocado como um nada jurídico. Então, essa posição da Maria Berenice é incabível aqui, né? Agora, a discussão sobre se é ato jurídico ou negócio jurídico aqui também é válida, né? E aí cada um vai se posicionando de acordo com a sua corrente, né? Se você segue lá a linha kantiana, aí vai dizer que é negócio jurídico. Se você não segue estritamente essa linha, pode dizer sem medo de errar também que é um ato jurídico. Como eu disse lá na aceitação, aqui também vale para a renúncia, confirmando e corroborando o que Kênia falou na apresentação e respondeu agora. O que importa saber é que tanto a aceitação quanto a renúncia são atos de natureza unilateral, são manifestações não receptícias de vontade, porque a outra parte não está mais aqui para, né, confirmar ou discordar, né? Então, é uma manifestação não receptícia de vontade. Cabe ao herdeiro, somente a ele, escolher se quer a herança e aceita, ou se não quer e renuncia. Agora, se renunciar, vai ter que seguir todos esses requisitos que vocês falaram, certo? Então, beleza. Agora eu vou passar para o Marcos, que foi o segundo, né, na ordem que apresentou. E aí o Marcos falou sobre o que a doutrina aponta como 2 espécies de renúncia, que seria a renúncia abdicativa e a renúncia translativa. Marcos, na sua visão, pelo que você estudou aí para a apresentação, qual dessas 2 é a renúncia verdadeira? É a renúncia abdicativa ou é a renúncia translativa? Porque a doutrina coloca 2 formas de renúncia, mas só uma delas é a verdadeira renúncia. Professor, creio que só existe um, não pode ser as 2. Creio que seja a renúncia abdicativa. Porque você... Porque ele renuncia, Ah. ele renuncia, ele simplesmente renuncia ao seu direito de herança. Já a translativa, ele renuncia em favor de outrem. Creio que seja abdicativa. Perfeito, é isso mesmo. Vejam só, dando continuidade ao que o Marcos falou agora. A doutrina insiste em colocar essa distinção, essa aparente distinção entre renúncia abdicativa e renúncia translativa. Mas, na verdade, aqui só existe uma renúncia,
que é, como o Marcos falou na apresentação e agora confirmou, a abdicativa. A renúncia verdadeira é essa renúncia em que o herdeiro, né, se nega a receber a herança. Ele diz, não quero receber a herança. Né? Claro, não vai dizer apenas, né, tem toda a formalidade que o grupo falou aqui, mas o herdeiro, né, o possível herdeiro, não quer receber a herança. E nessa renúncia, ele jamais poderá indicar quem vai ser o destinatário desses bens. Né? Então, na renúncia, o herdeiro sai da herança, sai de cena e deixa aqueles bens, né, para os demais. Então, aqui não tem indicação, não há possibilidade na renúncia de existir a indicação de quem vai ser o destinatário desses bens, né, que foram deixados lá, né, que foram deixados de lado por esse suposto herdeiro. Já na renúncia, o que a doutrina chama de renúncia translativa, na verdade não é renúncia, é cessão da herança. Né? Por quê? Para que você possa fazer a renúncia translativa, entre aspas, renúncia translativa, primeiro você tem que aceitar a herança. Né? Primeiro você tem que ter algo que é seu, ou que vai ser seu. E aí depois você faz a cessão de parte dessa herança, ou do todo, enfim. Depois eu vou falar melhor disso, né? Porque não vai ter seminário, vou falar sobre cessão de direitos hereditários. Então não é uma renúncia, porque na cessão você vai escolher quem é que recebe os bens, inclusive pode ser mais de uma pessoa. Né? Você pode indicar quem vai receber os bens. Então, a renúncia translativa, na verdade, né, que a doutrina insiste em dizer que é renúncia translativa, na verdade não é renúncia, é cessão da herança. Então, renúncia única e exclusiva, né, verdadeira, é a abdicativa. A translativa é uma forma de cessão de herança e nem deveria ser colocada como renúncia. É que a doutrina aqui, como eu já disse a vocês, ela não se atualiza no direito das sucessões e ainda a gente, né, vê essas coisas aparecendo, essas descrições aparecendo. Isso é muito Código Civil de 16, né? E antes disso ainda, porque até ali no século XX já se fazia essa distinção, né? Já em épocas mais recentes, já na segunda metade do século XX, já se tinha essa distinção. Então, que fique claro, né? Como o Marcos confirmou na apresentação e na resposta agora à pergunta, a renúncia verdadeira é a abdicativa, tá? E a translativa não é renúncia, é cessão da herança, já que para você poder ceder a herança, você precisa primeiro aceitar a herança. E tanto lá na aula ontem, quanto agora, né, o grupo aqui falou bem claramente, você não pode aceitar e depois renunciar. Ou você aceita ou você renuncia. Então, não tem como você aceitar a herança e depois dizer, não quero mais. Né? Então, não dá para aceitar e renunciar. Por essa razão, renúncia só tem uma, que é a abdicativa. Beleza, Marcos? Tudo certo. Agora, Wilson, você falou sobre as formalidades, os requisitos da renúncia, e aí também usando como base, né, o que eu falei ontem na aula sobre a aceitação. Eu queria saber de você, confirmando aí confirmando ou não confirmando, né, ou infirmando, é possível que ocorra renúncia tácita ou renúncia presumida, ou a renúncia só tem uma possibilidade aqui que seria a renúncia expressa, usando os termos que eu falei ontem da aceitação? Professor, pelo que eu entendi do trabalho, só se pode ser a renúncia expressa. Não se tem renúncia tácita. Isso, só lembrando, né, como é que se pode fazer a renúncia, qual é o instrumento que se faz a renúncia, de que maneira, né, o herdeiro se manifesta? Tem que ser através de uma escritura pública ou de um termo judicial, para que não ocorra a nulidade absoluta da renúncia. Exatamente. Então, aqui, diferentemente da aceitação, que eu falei ontem que tem várias formas, né? Então, a aceitação expressa, tácita, presumida na renúncia, como eu falei agora, né, e o grupo já ressaltou, é algo muito relevante. Então, é preciso que aqui a renúncia seja apenas, única e exclusivamente expressa. Então, só por escritura pública ou termo judicial nos autos do inventário, né, ou de ação correlata, é que se pode fazer a renúncia. Perfeito, Wilson. Tudo certo. Agora, Thales, na sequência. Thales, você falou sobre as consequências, né, da renúncia feita pelo herdeiro. Então, só para tirar essa dúvida, a renúncia feita pelo herdeiro em relação a uma determinada herança, de que maneira isso vai afetar outras heranças posteriores? Por exemplo, se o herdeiro renuncia a uma herança do seu pai,
quando a sua mãe falece, ele automaticamente, então, não pode receber a herança da mãe? Como é que isso funciona em relação às outras heranças? A renúncia de uma herança implica no fato de que o herdeiro não pode mais aceitar outras heranças que venham depois? No caso, ele não poderia aceitar de acordo com a herança do pai, entendeu? Caso ele rejeite, ele recuse a herança. Se dentro da herança do pai aparecer novos bens, aí ele não tem direito. Mas em relação à herança da mãe, que é outra, no caso é outro hereditário, né? Outra sucessão, ele teria direito. Ele teria que fazer ou aceite ou então a recusa, no caso da mãe. Então, podemos dizer, sem medo de errar, que para cada herança é preciso que o herdeiro aceite ou renuncie individualmente. É isso mesmo? Isso. Exatamente. Então, o fato de que, por exemplo, nesse caso que eu inventei aqui, né, o herdeiro, o filho, né, renunciou à herança do pai. Isso implica que ele já automaticamente renunciou à herança da mãe? Não. Né? Então, o fato de renunciar a uma herança não afetará as demais. A não ser, aí a doutrina às vezes coloca isso, o Tales deixou isso claro agora, a não ser que exista uma relação muito próxima entre as heranças. Vocês lembram que algumas aulas atrás eu falei sobre a possibilidade de inventários conjuntos. Naquelas possibilidades ali, em que você vai ter um inventário só para mais de uma pessoa, aí pode ser que exista algum reflexo da herança, da renúncia da herança de um caso no outro, porque existe essa conexão próxima, né? Essa identidade, inclusive, dos bens, né? São os mesmos bens de herdeiros diferentes. Mas, em caso de heranças diferentes, né? No caso aqui, 2 inventários distintos, o do marido e da esposa, né? Do pai e da mãe. Aí, a renúncia à herança do pai não implicará na renúncia da herança da mãe. Para cada herança, é preciso que ocorra lá a aceitação ou a renúncia, certo? Então, o fato de se ter uma renúncia não fará com que o herdeiro perca o direito às demais heranças, porque cada herança aqui é individualizada, então, para cada herança, uma aceitação ou uma renúncia. Perfeito, Thales. E finalizando aqui, né, Samara, você falou, só para deixar claro uma afirmação, foi lá o último slide, aí você colocou no último slide que na sucessão legítima ocorre tal. Os fatos que você ressaltou em relação à sucessão legítima, eles se repetem em relação à sucessão testamentária ou ocorre de maneira distinta? Como é que fica em relação a outra forma de sucessão? Mas eu acho que tem algumas distinções. Tá, vamos recapitular só aqui o slide, deixa eu só colocar de novo, para eu colocar aqui a pergunta de uma maneira mais clara. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Você falou sobre essa questão de para onde vai a herança após a renúncia. Então, na legítima, a parte do renunciante vai para os outros herdeiros. Como já sabemos, o herdeiro aqui não pode, o renunciante não pode indicar para onde vai, né? Então, vai ser dividido da mesma maneira, como você falou, né? Para os demais herdeiros. Mas se é um pedaço lá, é um bem específico colocado no testamento, e o herdeiro renuncia, o herdeiro testamentário, né? Aquele que ia receber só um bem por testamento. Se esse bem lá vai ser renunciado, esse bem vai para quem? Ele volta para a legítima ou ele vai ser dividido entre os outros herdeiros testamentários? Só no testamentário, eu acho que vai ser de acordo com o que foi indicado, no caso, né? Então, eu acho que ele vai ter umas outras pessoas lá no testamento. Isso, se ele colocar expressamente, aí é possível que exista lá o direito de acrescer ou a substituição, que é o nome mais adequado. Se não, aí esses bens voltam para a legítima. E aí vão ser divididos dessa mesma maneira que você falou aí, tá? Na ordem, né? Vai ser dividido pela ordem, não vai ser de forma aleatória. Não, aí vai ser pela ordem. Então, se você tem ali primeiramente os filhos, então os filhos vão receber. Supondo, né, um exemplo, tinha lá uma casa que foi deixada para um herdeiro testamentário. Então, esse herdeiro não quer a herança, ele renuncia. Então, essa casa volta para a herança legítima e vamos supor, lá tem 4 filhos na herança legítima, então essa casa vai ser dividida em 4 partes iguais. É assim que funciona. Então, na prática, né, se não houver determinação expressa no testamento de qual a destinação dos bens em caso de renúncia, esse bem volta para a legítima, né?
e vai ser distribuído dessa mesma maneira, certo? Então, também segue o mesmo padrão. Bom, gente, então, concluídos aqui as perguntas. Ficou mais alguma dúvida aí, gente? Deu para entender, os demais que estão assistindo aqui, deu para entender agora melhor como é que funciona a renúncia da herança, como é que funcionam esses mecanismos? Deu, professor. Deu. Beleza, pronto. Eu vou aqui para o intervalo. Pessoal, parabéns aí pela apresentação. Na volta, eu dou um resultado e a gente continua a aula, tá? Então, me esperem aí que eu já volto.